Olá! Uma pergunta que eu ouço muito aqui no consultório é se dá para levantar a sobrancelha com botox. E tem algumas situações que eu não indico fazer essa marcação da toxina botulínica para fazer a elevação das sobrancelhas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque tem algumas pacientes que já vêm com uma sobrancelha naturalmente arqueadas, e eu acho que a sobrancelha já está numa posição bonita, e se você for arquear ainda mais, vai deixar aquela aparência artificial de quem aplicou botox, com aquela elevação excessiva, né, da cauda, que dá uma aparência muito artificial e tira toda a beleza do tratamento, que normalmente o botox valoriza o olhar, suaviza as rugas, deixa a pessoa com uma aparência mais descansada. E se você deixar uma sobrancelha excessivamente arqueada, a beleza do tratamento vai se perder naquele excesso que foi feito, né, por causa da marcação. Uma outra situação que eu não indico é em paciente de sexo masculino, que eu prefiro manter a sobrancelha na posição que está, na imensa maioria dos casos. Existem poucas exceções, assim, só quando a pessoa tem muita flacidez na pálpebra superior, mas tem que ser muito bem conversado e tem que ser uma coisa muito discreta, porque o paciente masculino, o ideal é não mexer com a sobrancelha para não parecer que aplicou botox, deixar apenas aquele resultado mais natural mesmo, né, de rosto descansado. Uma outra situação que, se a gente fizer o tratamento para levantar a sobrancelha, às vezes o resultado não vai ser tão desejado, é naquelas pessoas que têm muita ruguinha aqui na lateral, porque aqui nessa região a gente tem músculos que têm funções diferentes. Então, na hora de aplicar botox, eu sempre tenho que pensar que essa musculatura aqui da glabela, que são os músculos corrugadores, e o prócero, são músculos que têm uma função de fazer a depressão, né, jogar a sobrancelha para baixo, e também faz essa depressão da região da testa. Então, sempre que eu aplico botox nessa região, eu vou paralisar os depressores dessa região. Então, consequentemente, eu vou levantar o olhar, deixar a pessoa com o olhar mais aberto, melhora essas rugas do bravo, mas o olhar fica mais bonito, você consegue dar essa levantada na testa do paciente, porque você paralisou os músculos depressores, os que abaixam a sobrancelha. Porém, os músculos frontais, que são esses que formam essas rugas aqui horizontais, eles têm uma função de levantar a sobrancelha. Então, sempre que você aplica nas rugas daqui, você tem que pensar que você tem que aplicar em pontos para melhorar as rugas sem comprometer esse efeito de elevar as sobrancelhas. Por isso, eu sou sempre conservadora na hora de aplicar esses pontos, para dar prioridade de o olhar ficar mais bonito. Mas tem pacientes que querem levantar a sobrancelha e tem muita ruguinha aqui. Se eu fizer uma marcação para levantar a sobrancelha, eu vou indiretamente deixar essas ruguinhas daqui preguiando. Então, a gente tem que optar por elevar a sobrancelha, caso a pessoa realmente tenha indicação, porque realmente tem pessoas que têm uma flacidez na pálpebra, a sobrancelha está muito reta, vai ficar bonito a gente arquear um pouquinho, mas eu sempre tenho que conversar que essas ruguinhas baixas não serão tratadas para a gente conseguir um arqueamento, ou serão tratadas com uma dose menor. Às vezes é mais interessante tentar levantar a sobrancelha com um tratamento com fotona, por exemplo, ou com preenchedor, para poder fazer esse efeito lifting e continuar podendo tratar essas ruguinhas com botox. E tem algumas pessoas que já têm muita flacidez na testa. Então, quando você tem muita flacidez no músculo frontal, ele não vai ter força para fazer essa elevação quando a gente faz a marcação do botox. Então, a gente até tenta fazer os pontos para levantar o que é possível, mas devido à fraqueza daquela musculatura, não vai ter um arqueamento tão bonito quanto um paciente jovem, que a gente realmente estuda esse jogo de forças da musculatura. Cada paciente tem um padrão de contração diferente, então botox não é receita de bolo. Cada pessoa a gente tem que analisar de maneira dinâmica como ela está contraindo. Eu marco todos os pacientes repetidamente contraindo para poder ver exatamente qual vai ser a melhor marcação para aquela pessoa naquele momento. E a gente, fazendo essa análise, consegue trabalhar com a sobrancelha do jeito que acha melhor. Arquear um pouquinho mais, arquear menos, não arquear nada. É importante ouvir a opinião do paciente. Então, porque às vezes a pessoa, mesmo tendo uma sobrancelha muito reta, ela não quer arquear nem um milímetrozinho, que poderia até ficar bonito.
E às vezes o paciente quer arquear e eu já acho que não deve arquear porque vai ficar artificial. Mas a gente, conhecendo o jogo de força da musculatura, consegue planejar na hora da marcação se a gente quer arquear um pouquinho ou se não quer arquear um pouquinho. E tem essas situações que eu não aconselho arquear, porque o resultado não vai ser o mais bonito. Então, é sempre importante, né, realizar a toxina botulínica com um profissional que conheça toda essa dinâmica, tanto do envelhecimento, da qualidade da pele, como está a flacidez do paciente, como é a força dessa musculatura, para poder você mais ou menos prever também qual vai ser esse resultado, para conseguir com que a aplicação da toxina botulínica seja com o resultado o mais bonito possível e para o paciente também ficar satisfeito com esse tratamento. Um abraço para todos!